meu nome é Sônia Maria Machado. O nome da minha mãe era Aparecida Segantini Machado. O meu pai, Alfredo Machado. Meu pai era um caboclo, negrão, e a minha mãe uma loirona italiana. E eu tenho uma avó, a história que minha mãe contava, né, da minha avó, é que ela era escrava, e por ela ter bastante leite, uma ama de leite, e ser uma ótima cozinheira, o patrão resolveu tirar ela da senzala e trazer para dentro de casa, para trabalhar e cuidar dos filhos. E ela fazia comida e dava de mamar para os filhos dele. E ela morreu, contando mais ou menos a idade do meu tio mais velho, mais ou menos os 112 anos. Para poder fazer as papeladas dela, tinha que ter a data do nascimento e pela idade do meu tio, porque antigamente as escravas tinham filho muito cedo. Então, por isso eu tenho a minha história para contar. E eu fiquei sabendo muita coisa, que assim que ela entrou, minha mãe falava que ela entrou para dentro da casa dos patrões. Ela aprendeu a falar em italiano com eles, porque a família inteira era italiana. E a minha mãe era italiana, então ela com a minha mãe trocava muita conversa em italiano. Pouca coisa eu entendia, pouca coisa. E assim, a minha lembrança assim, é muitas comidas que a minha avó fazia, não era coisa assim, sofisticada. Tipo um omelete, uma salsicha no molho. Era um sabor, não tem igual. Ela me explicou, ela me ensinou, aprendi a limpar frango, cortar com ela, tá? Ela foi homenageada em Rio Claro 3 anos, a mãe mais velha do ano, lá no José do Patrocínio, o salão era. Ali perto do cemitério municipal, onde ela está enterrada mesmo. Tipo assim, o fazendeiro que ela trabalhou, ele está enterrado já na entrada do cemitério. Tem um túmulo com o senhor de chapéu, bota, ele está sentado em cima do túmulo. E a minha mãe disse que na porta daquele túmulo era a fazenda dele, onde ela trabalhava. E aí ela faleceu e parece que foi coisa do destino. Ela foi enterrada 2 túmulos atrás do dele, na mesma direção. A minha mãe sabia que o seu Oscar Hildebrand foi o patrão dela, mas morreu, aí enterraram. A minha mãe falou assim, olha que coincidência, a avó está enterrada atrás do patrão dela. Pelo que a minha mãe falou, parece que era em Analândia. Ela morou muitos anos morou lá, Navarro de Andrade, morou lá com a minha tia Lídia. Aí quando teve os acertos do tempo de serviço do meu tio, eles vieram morar na Vila Paulista, tanto que minha tia reside ali até hoje. Mas eu fui perguntar para minha tia alguma coisa da minha avó, se ela sabia. Minha tia tá meio com a cabeça passada, não tem como ela me dar informação. Que ela, tanto que ela nem sabe que ela é filha da minha avó. Ela fala que a minha avó adotou ela, e não é. Minha avó teve 3 casamentos. Então, aquele tempo era assim, né? E ela vinha, às vezes, passear aqui com um tio que eu tenho. Tem muito conhecido dela aqui. A turma dos Tibério, dos Moura, é tudo nas fazendas que moravam junto. É tudo, sempre foram amigos. Sempre. Ela conhecia, né? Muita gente. E muita gente conhecia ela. 26 de julho de 1975. Eu me casei, ela veio no meu casamento, mas antes ela já vinha para cá. A história, mais alguma coisinha assim, tipo, ela não usava sapato. Não, de maneira alguma. Podia dar o mais confortável que fosse, não, era o pé no chão. Até a gente tinha dificuldade de dar presente para ela. Por quê? Ela usava antigamente, hoje a gente fala nágua, mas antigamente era combinação. Era uma camisolinha por baixo do vestido, do tecido de anágua. Então era combinação, era de lei eles usar isso por causa dos vestidinhos ser de chita, floridinho, transparente, então tinha que se cuidar. E na cabeça, um lenço, qualquer lenço, sendo lenço, um avental e bolso. E no bolso do avental eram os presentes que ela ganhava, que ficava naquele bolso ali. Pedaço de fumo de corda, pito e uma garrafinha daquelas antigas de quartinho de pinga, branquinha. Era isso que a gente dava, era canivete para ela cortar o fumo, era o pito, era o fumo de corda. Tomava uma branquinha gostoso. Não deixava o litrinho longe, não. Eu falava da tristeza. A última vez, ela estava internada no Lar Betel, em Rio Claro. Minha tia achou melhor internar, porque achava que ela já estava de idade e tudo. Mas ela não tinha problema nenhum de saúde. Aí foi indo, ela foi ficando triste. Eu acho que o coraçãozinho dela foi ficando fraco de mágoa, morreu assim. Coração fraquinho, mas doença não tinha, não. Não tinha nenhuma doença, nem cabeça lúcida perfeita.
Tudo, 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 tudo. Foi ali que a última vez que eu vi ela. Até eu levei, ela gostava muito daquelas balas soft de leite, eu levei um pacotinho para ela. Foi a última vez que eu tive contato, daí logo ela já faleceu. Eu não lembro a data que ela faleceu, nem sabe, não bateu de mim olhar, porque esses dias morreu um primo meu também, que é neto dela. Eu fui, mas eu não lembrei de olhar a data, que já estava, a gente já tinha conversado, mas não lembro a data. Minha tristeza é só essa, de saber que ela... Eu tentei tirar, eu tentei, mas só se minha tia assinasse, que foi minha tia que pôs, minha tia não assinou. Essa que tá meio atrapalhada, ela não assinou, então eu não pude tirar minha avó. Eu ia tirar ela de lá do lar. Eu ia tirar do lar Betel, trazer ela para minha casa. Falei, não queria ela lá dentro. Aqui ela ia ter todo o carinho, todos os netos, bisnetos, entendeu? Que é triste, né? Chegar numa certa idade e parar num lugar desse. Se minha tia tivesse assinado, eu tinha tirado. É como fala, um pai trata 10 filhos não tratam um pai. E ela tratou todos esses filhos. Então, eu tenho mais tios que eu não conheço. O que eu conheci também, que veio aqui, foi o mais velho irmão do meu pai, meu tio Ditão, que era Benedito. Mas depois ele morava em Pirassununga, também ficou doente, adoeceu, faleceu. Também não tive mais contato. Nunca xingou ninguém, nunca brigou com ninguém. Teve 3 filhos com o sobrenome Machado, 3 com o sobrenome Moreira e 1 com o sobrenome Ribeiro. Então ela teve 3 uniões. Ó, meu tio Ditão já faleceu, meu tiozinho já faleceu, meu tio Oscar faleceu, meu pai faleceu, vivos filhos dela, que eu sei até agora, que tem mais um, tio João, mas parece que já faleceu, morava em Laranjal Paulista. Vivo só tem minha tia Lídia e meu tio Armando, que é o caçula. Que é Armando Ribeiro, em Rio Claro, todo mundo conhece ele. Ele era subgerente do Matarazzo, quando tinha indústria Matarazzo em Rio Claro ainda. E ele foi aposentado lá também. E depois que ele se aposentou, ele foi cuidar de estacionamento. Estacionamento, acho que é do Banco do Brasil, que ele cuidava na Rua 2, entre a Avenida 1 e 3, em Rio Claro. E também ele passou a decantar piscina, para não ficar parado, para ficar... Era um alcoólatra recuperado, bebeu muitos anos, hoje, nas minhas contas, fazem 42 anos, mais, ele está com 40, que ele parou com a bebida. Mas se você for na casa dele, tem tudo quanto é bebida que você quiser, ele tem. Mas se ele vir na sua casa, ele quer saber do que se temperou a salada, do que é aquele caldo daquele doce. Então mãe é minha avó mesmo. E eu fui um pouquinho de escrava. No tempo que eu comecei a trabalhar, empiar lenha, cortar cana para laranja, catar algodão, eu empiava lenha com meu pai. Aqui na onde é o São Bento, onde tem a Ponte Branca, era tudo eucalipto ali. Meu pai cortava lenha com motosserra. Eu ia levar almoço para ele de charrete. Eu chegava lá, desarriava a égua, punha a égua pastar, levantava a charrete para cima lá. A égua ficava pastando todo o tempo que ele estava trabalhando. E eu era novinha, magrinha, eu piava os pauzinhos mais finos. Meu pai piava os grandão. Fazia aquelas pias, eu ia pondo. Ali, lá em frente a Imperial, aqueles eucaliptos foi meu pai que cortou. E aqui no Fioravante Gasparini, foi meu pai. E onde está essas casas próprias, meu pai cortou alguns. E onde é o hospital também. Tudo eucalipto aqui, ó. Daqui da minha casa para baixo, era faxina, era da faxina. Aqui era um campo de futebol Flamengo, onde eu moro. E aí era a faxina, pegava toda essa volta aí, ó. Onde é o Zé Vite, ali tudo. Era tudo da faxina. Ali era um pomar de laranja. E aqui era eucalipto. Depois derrubou os eucaliptos, passaram a plantar arroz. Aí tá no que tá agora, do jeito que tá aí. Construiu essas casas. Santa Gertrude só tem uma rua. E aquela do Pontilhão, ela subia ali, ela ia até lá em cima na pista. E lá em cima era farina, cerâmica. Ia até lá na pista. Daí que começou a aumentar a cidade. Aí começou a aumentar, foi fazendo os bairros. E eu morei
Desde que eu nasci até 6, 5 anos, eu morei na Fazenda Harmonia, do Chiquinho Scarpa. Eu vim de lá pra cá, eu tava com quase 7. E fui criada ali, lá pra trás. Fala marcha, né, eles falavam. Passa o bosque, passava a granja, nossa casa era lá embaixo, perto do Aprígio lá. Ali que foi a minha infância mais... Porque, tipo assim, nós morávamos nas casas aqui em cima, o seu Abel era parente dessa turma do Aprígio lá. Mas eu vou recordar o nome delas todas, eu vou falar pra você. Então era tipo assim, uma distância daqui na igrejinha. Então cada dia era dia de uma das filhas da minha mãe e dormir com esse irmão desse Aprígio aí, seu Abel. Que ele estava doente na cama, era ele e a senhora, não tinham filhos. Então uma semana era eu, uma semana era minha irmã, mas sempre com a Olguinha Mofato. A Olguinha era neta da Dona Elise, que era casada com um desses do Aprígio, com o seu Abel. Morava lá no Aprígio. Nós descia a estrada e ia pousar lá com ele, no outro dia cedo nós vinha embora. Ele era acamado. Quando eu comecei a saber que eu existia, eles já moravam lá. E mais pra cá, ainda eu alcancei uma casa de taipa, que fala quando eu tenho... Eu alcancei um pedaço dessa vida aí, que era um pouquinho pra cá da nossa casa lá, que era a casa do seu Luiz. Minha mãe lavava roupa naquela bica lá, fazia fogão de tijolo e fervia as roupas lá. Quando não era roupa que não precisava ferver muito, ensaboava, ponhava para quarar na grama. E tinha uma bica lá, e a mãe lavava. Depois fez a caixa de cimento onde a gente morava. E tinha um poço também. A gente usava água do poço. Na fazenda pra cá. O Aprígio, o que dividia a fazenda com o Aprígio era uma estrada. Então, do lado de baixo da cerca, nos pastos, lá era Aprígio. Do lado pra cima era a Fazenda Harmonia. Lá no Retiro, aquelas bandas, tudo nós andamos ali. Buscava manga, abacate. Ali que eu morava. Ali onde é a casa de pé de frutas, que é a jabuticabeira lá. É ali que eu morava. No teu pé de manga, a jabuticabeira. A casa ficava do lado do pé de manga, de comprido assim. Aí atravessava um pedaço daqui no portão, já começava esses pés de jabuticaba. É 8 pés de sabará, eu acho. Se eu não me engano. Tinha 8 pés de sabará e uma de punhema. Punhema é aquela grandona, larga. Aonde tinha festa junina mesmo, que a gente saía da fazenda para ir, que era aquela festa que o seu Zelão fazia. É lá no São Bento. Lá no São Bento deve ter o quadrão onde maiava feijão. Pega o Retiro aqui, Ponte Branca. Vai reto lá. Passa aquele Cristo, não tem o tanque do São Bento, aqueles tanques? Passa reto. Um pouquinho, uns 15, 20 minutos dali, a pé, no caso de carro, é de 5 minutos. Tem a casa velha lá, da fazenda. Tem os bambuzeiros. E aí nós íamos de caminhão. Pegava o caminhão de cana, levava nós à festa lá. Não, foi coisa boa que nós passamos. E aí teve uma festa e lá eles matavam os próprios boi da fazenda. Então eles faziam aqueles bifão, temperado naquele tempero de limão. Não tem nada dessas coisas que a gente põe hoje. É o limão e o bendito alho lá. E aí começou, todas aquelas barracas, né, naquele quadrão lá. E começou a quadrilha. E o churrasco não tinha esse negócio de churrasqueira, aquela churrasqueira feita de tijolo, dessa altura assim. E as carnes eram espetadas nos bambu, que eles mesmos faziam espeto de bambu. Mas pensa num churrasco aqui, olha. A única coisa que ela falou para nós, assim, que até hoje o povo fala, que escravo não podia comer manga e nem beber leite. Não é que não podia, e os patrão falavam que fazia mal. Então, eles passavam fome, porque se eles comessem a manga, não podia beber o leite. Se bebesse o leite, não podia comer a manga. Então, como o leite é mais importante, né? Para eles é o que dava lucro. Então, intimidou nessa parte, mas não fazia mal, não. Era para eles não pegar. Como manga verde, feito salada com comida, tu nunca fez nada. A da guia batia leite com manga para nós comer, manga verde. Dos Artinos eu sei porque aqui vizinho morava com a comadre Mercedes. Ela veio da fazenda para cá. Então, os parentes dela moravam tudo lá. Então, todo domingo nós ia com ela lá para a fazenda.
E eu fui tô quanto é canto naquela fazenda lá, no cinema lá. Tinha cinema naquela época, não sei se tem ainda. Tinha. Então eu ia junto, então eu fiquei conhecendo o povo lá, assim, de ir junto com ela. Foi só no meu casamento mesmo. Não, conversamos o quê? Eu falei assim, nossa avó, cheguei, ela jogou, ela saiu no portão, uma bacinha de arroz, jogou aquele monte de arroz em mim. Ela só falou assim pra mim, isso aqui, ó, filha, é pra sua felicidade. Só isso. Por hoje tá tranquilo. Então, hein? beleza, eu vou achar o álbum. Foi difícil? Não, você não viu a entrevista que eu dei pro Gino? Não, eu vi lá, eu vi lá. Eu sou cara de pau, bobo, sou artista.